Boa noite, amigas e amigos dos analistas. Eu sempre vou ali na Rua de Santana buscar a Fada Verde e essas 2 últimas semanas a gente já está podendo passar pela Praça João Lisboa, pela Rua de Santana. Tem um bando de gente que fica fazendo a contramão, subindo o beco do teatro, à toa. Basta você ir pela 7 de setembro, mas aqui ninguém quer respeitar o trânsito. Enfim, a gente passa agora pela Rua de Santana. E olha, a gente tem que passar tapando a visão assim do olho esquerdo, porque aquele abrigo todo tapado e pintado de branco, gente, aquilo é uma assombração. Aí depois que meteram a motosserra nas árvores, que a igreja apareceu lá, bonita, aí o abrigo ficou mais feio ainda. Aí tem uns poetas aí que saem dizendo, é um monumento à boemia. Aí outro dia eu até recebi um artigo dizendo que era um monumento à boemia e depois vi as respostas, as tréplicas de um monte de outros intelectuais dizendo que aquilo é um terror de feiura. Aí aparece aí candidato a vereador dizendo que estão expulsando as cozinheiras do abrigo. Que eu saiba, já indenizaram. E quem não quiser indenização pode pegar um box na feira da Praia Grande. Estão dizendo que é para botar ali comerciantes. Gente, aquilo tem que derrubar. Aquilo é muito feio. Aquilo é tenebroso, aquilo vai de encontro à beleza da nossa arquitetura colonial. Mas essa é só a minha opinião. Hoje nós vamos continuar com a nossa análise. Tem umas coisas boas que meu amigo Saldanha me contou. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Felipe. Vocês me desculpem, mas aquele abrigo é muito feio. A gente passa, eu fico com medo quando eu olho aquilo. Só lembrar uma coisa, tá tombado. Tá tombado, destomba? Eu perguntei bem aqui, perguntei tanto pro rapaz lá da prefeitura, que era o prefeito, subprefeito, como é o nome dele? O Fábio, né? Falei, Fábio, mas não é tombado? Ele disse, a gente destomba. Falei para Maurício aquele dia, mas Maurício, tem jeito? Ele disse, destomba, entra com o processo, destomba e tomba ele. Vai aparecer a Igreja do Carmo, linda. Pronto. Por mim, derrubava o João Goulart também, derrubava o prédio do bem e mantinha o Zé Reinaldo. O colonial. O Zé Reinaldo, quando era governador, nunca me esqueço disso. Ele chegava na porta do palácio e dizia assim, foi o maior crime que fizeram. Mas é verdade. Que era, porque aquele local, não sei se meu caro historiador sabe, ali foi onde era a casa dos holandeses. Quando houve a invasão, os holandeses ficaram, é a casa que eu digo que eles ficaram ali, né? Pelo menos é identificado assim. E Zé Reinaldo tinha horror, o sonho dele era implodir aquilo. Eu acho que era o lado terrorista. Por falar em Zé Reinaldo, ficaste de convidar, não foi, Clodoaldo? Eu conversei com ele disse, eu conversei, Zé Reinaldo é meu peixe, ele disse que vem, só tá resolvendo umas coisinhas. É porque ele tá meio ocupado aí, coordenando a campanha dos outros aí, a gente tem que sopesar, né? Então, sabendo. Agora, tá sumido, né? Eu liguei para ele, disse, o governador, faz tanto tempo que o senhor não vai nos analistas, Geraldo, que ele já tá com aquela vozinha assim, né? Eu digo, vamos lá, ele, eu gosto tanto do programa, eu vou. Agora, mas enfim, falando nesse assunto, antes de entrar na política rapidinho, pode Geraldo, falar. Que um grande legado que o Edivaldo vai deixar dessas obras é acabar com aquele inferninho ali no anel viário. Se ele cumprir essa promessa e acabar e mudar aquilo ali, como está prometendo, ali sim vai ser um grande legado que ele vai deixar dessas obras que ele está fazendo. Qual é o inferno? Da Fonte do Bispo. Fonte do Bispo ali. Aquilo ali é uma invasão, assim, a olhos vistos. Gente. Eu vi aqui, eu morava sabia que eu morei na Fonte do Bispo? Sabia. Morei na Fonte do Bispo com meu amigo Charles, uma época que eu fiquei sem ter onde morar. Charles me acolheu, que Deus o tenha, meu querido amigo. Me levou, morei na Fonte do Bispo, numa rua sensacional.
Era até uma casa de um professor lá da UFMA, do curso de artes, que está bem velhinho, como é o nome dele. Era uma pessoa incrível. Está lá, continua dando aula. Até hoje. E olha, não estava começando aquilo ali. Eu não sei qual foi o prefeito, talvez Tadeu Palácio, que fez aquela primeira casa, o quiosque geral, que era um abrigo e tinha um... Aí foram invadindo nas laterais. Eu vi aquilo ali nascer. O que eu fico impressionado é o seguinte... são as pessoas que têm aquele comércio, são as pessoas que têm seus boxes no mercado, que não sabem cuidar, que não têm higiene, ou é falta do poder público em ser incisivo? Porque na hora de pagar, de reformar ou de derrubar, é nós, todos nós, inclusive eles também, que eles pagam impostos. Ou seja, eu não entendo como é que o abrigo, como é que lá na Praia Grande, né, tanto lugar, como é que nos mercados a imundícia impera. E tem uma tal de administração disso, administração daquilo, os caras recebem por mês e tudo mais. Quer dizer, não consegue se trabalhar, fazer um processo para que aqueles locais sejam reformados com o dinheiro dos próprios comerciantes. Tem que ser a população de tempo em tempo que tem que reformar o mercado para as pessoas ganharem dinheiro. É o capitalismo de Estado, né? Essas coisas chamam atenção, né? Que é sempre o lucro nunca é dividido, mas o ônus, as despesas, o empresário ele quer sempre que seja arcado, né? Então, eu acho que isso tem que ser repensado também, né? Esse caminho. São os tais de liberalismo que a gente não entende também, né? Se faz a defesa do liberal, mas com intervenção. Quer dizer, liberal, quando você está ganhando, você quer o liberalismo. Mas quando você está perdendo, aí você pra quer investir, que o poder público investe. Na hora do lucro... Cobra do poder público o investimento, né? E aí, na hora de resolver o problema, que é o que você está falando, né? E aí cria essa situação todinha, né? E outra coisa que eu acho também, Felipe, se você permite só acrescentar aí, é que a cidade ela é feita de várias camadas, né? Elas são várias cidades. Isso é uma coisa interessante. Se a gente parar para pensar, esse período que a gente está agora de eleição, ele mostra muito isso. Eu acho que ganha eleição quem conseguir conversar com as várias camadas da cidade. Porque a gente costuma pensar a cidade para Turu, Olho d'Água, Centro, não sei o quê, mas existe uma cidade com várias camadas, né? Então, eu acho que isso nunca ficou muito claro qual é a camada da cidade que a gente quer. E eu acho que, por um lado, o debate do abrigo eu adorei. Porque poucas vezes se viu um debate de patrimônio ganhar corpo. Eu lembro você lembrou do Zé Reinaldo, da esposa dele, que mandou botar as telas no Palácio de Leões, isso deu uma confusão, mas é legal quando ganha corpo, ganha cidade, as pessoas começam a falar. Eu vi a opinião do Ed Wilson, jornalista, e aí eu conversei com ele e ele falou, olha, minha sugestão é o seguinte... Ali era o ponto de parada dos bondes. Eu não vi, mas eu conheço de fotos, né? Então o abrigo, ele era justamente onde as pessoas, né, ficavam esperando o bonde. Era meio que um... Desculpa. Pois é. Não era ali. Era um outro abrigo que foi ali, retirado. Pronto, mas ali perto, ali era um ponto. Era na saída da Rua da Paz, assim, na extensão assim, de costas para a Praça do Correio. Pronto, eu não vi, mas... Existem fotos. Não, pois é, não. Que eram chamados de abrigo 1. Aí esse, na época, eles chamavam de abrigo 2. Pronto, melhor ainda. O elefante branco lá. E a ideia do Ed Wilson era exatamente o quê? Retomar essa questão dos bondes. Não necessariamente como os bondes, seria muito charmoso se voltasse a funcionar, mas era trazer um bonde e colocar ali, fazer cafeteria, com um bonde ali. Não era meio de transporte, só para fazer ali um... Mas aí veja só, a ideia dele, por que eu tô falando a ideia dele? Porque aí você volta para uma cidade dos anos 60, ali dos anos 50, quer dizer, é essa cidade que é a ideia dele. Aí você quer voltar para a cidade do século XIX, por exemplo, é outra cidade. Isso lembra a reforma lá da praça da Igreja dos Remédios, foi a mesma coisa. Eu andei de bicicleta naquela praça de um jeito. Aí você olha as fotos do Gaudêncio Cunha, ali em 1900 e pouco, era uma cidade. Aí quando foram fazer a reforma da praça, ficou a grande discussão. Que praça a gente quer? A gente quer da época do Gaudêncio Cunha, a gente quer dos anos 50, porque eu lembro que eu andei de bicicleta por ali e tinha uma rampinha, tinha uma... Essa foi a da minha infância. Então, assim, essa da minha memória não foi o projeto vencedor.
Mas era uma cidade da minha memória, era uma dessas camadas. Então, eu acho que essa discussão de camadas da cidade é muito interessante para a gente pensar um pouco mais a cidade, quer dizer, porque a gente tem várias camadas nela, e tem o povo que trabalha, que está ali, mas tem a limpeza, tem a organização. Então, assim, essas várias camadas nem sempre elas são vistas na cidade. Eu acho que a gente precisa entender mais essa diversidade da cidade, né? E aí a parte positiva que eu vejo é essa, o debate histórico, né? Ele é muito rico. Eu só acho engraçado que para arrancar a árvore bastou um laudo mequetrefe de um cara, mas para tirar o elefante branco tenebroso que está para cair em cima dos outros, precisa de 1.500 laudos. Eu acho que Clodoaldo vai concordar comigo, né? Estado, ser gestor, você tem que ter atitude. Se você for levado pela onda eleitoral, né, por aquilo que você vai perder, sem fazer uma leitura real da dimensão que você vai ganhar como gestor, nunca vai ser um gestor. Não é, Clodoaldo? Não acha isso? É preciso ter coragem. E eu reclamava muito no período Dizia de Adorim. Exatamente. Eu reclamava muito no período da Kátia, aqui no IFAM, de não poder fazer absolutamente nada. Que patrimônio histórico é esse? Que Lembrei do Shopping Colonial. Shopping Colonial. A praça, né, da obra do Oscar Niemeyer, que a Kátia não permitiu. O projeto original não era, né? Aquela cúpula que é... Aquela cúpula não, ele tem um traço muito marcante. Não, ele tem uma passarela que passa para o outro lado. Pronto, aquele monumento, ele não era para o lado que ele está, ele ficava ali, era para ficar do lado da igreja, exatamente, né? E aí não foi permitido, porque ela disse que taparia a visão, mandou trocar, né? O que matou a obra dele. Além do que é um modernismo atrasado aquilo ali, né? A nossa cidade precisa de árvore e não de concreto. Porque ele faz muito concreto seco, não tem árvore, não tem planta. Exatamente, é a arquitetura do começo e meados do... Eu faço uma pergunta, com todo respeito ao Niemeyer, pode ficar para a próxima. Será que nós não temos profissionais, né, arquitetos? Será que os nossos profissionais não poderiam transformar São Luís nos seus projetos com o sentimento da cidade, com as necessidades da cidade? Quando é que foi que o Niemeyer veio aqui para entender São Luís? Com todo respeito a Niemeyer. Com todo respeito, mas quais arquitetos? Os arquitetos que têm registro no cartório, certificado no cartório, arquiteto, engenheiro, médico, bababá, porque aqui tem que ser certificado, senão não trabalha. Pode ser o Vanderheu, que vai renascer e vai vir aqui para refazer a João Lisboa, vão dizer, epa, no próximo bloco. De volta aqui com os analistas e, rapaz, isso aqui tá mais quente do que o final do jogo do Moto. Tinha um cardiologista cuidando de mim lá no hospital ontem e a gente foi parar naqueles pênaltis e meu coração quase saindo aqui pela garganta. No final a gente comenta isso. Continuamos na arquitetura ou passamos para a política? Primeiro, só lembrando aqui, Clodoaldo, inteirando, o seguinte, não podia nada, mas nós tivemos um escândalo que foi aquele shopping colonial, que o Grupo Paraíba deve ter agradado, né? Na época era Ivan Sardei, tirado do IFAM, botaram para o estadual. Eu sei o seguinte, conheço da história, porque é dentro da minha casa, Geraldo também conhece essa história, porque ligado à minha família há tanto tempo, né? Eu sei o seguinte, que daquela história do colonial era tão escandalosa a coisa, que não só aprovaram derrubar todas aquelas casas por dentro, não só, como tiraram o arquiteto, que é o meu cunhado, Fernando Mota, pagaram para Fernando Mota um outro projeto, que não era aquele projeto. O projeto Fernando Mota aproveitava todas as escalas das casas, era um barato, era um grande barato. As lojas eram nas casas, não era aquele negócio absurdo. Eu tive até loja lá. Manteve só a fachada, né? Não só a fachada, mas dentro. Pois é. O desenho que ele criou, entendeu? As lojas já estavam divididas dentro dos quartos. Seria muito mais charmoso. Que legal, muito mais charmoso. Seria maravilhoso. Muito mais charmoso. Por incrível que pareça, o esquema era tão pesado que tiraram o projeto Fernando Mota, pagaram o projeto Fernando Mota
e contrataram uma pessoa de interesse deles. Certificado em cartório. Certificado em cartório. Tá explicado o certificado em cartório. Pronto. É isso aí. E no final das contas foi um projeto que nasceu morto. Eu tive loja Acho lá. que não durou 5 anos, durou? Não, 2 anos. E hoje está lá perdido, né? Não tem O que é aquilo lá? significado, né? Prejuízo para o patrimônio Casa de recuperado, teia né? de aranha. Porque a lei de patrimônio, mais de 50% do patrimônio destruído, você não pode resgatar, porque ele vai ser mais novo feito do que conservado, né? Por isso que a gente vê algumas igrejas, você fala, por que não derruba logo? Não, porque quando ela está num determinado estágio, você não pode refazer, porque senão ela é mais nova do que velha, aí você tem que deixar... Quer dizer, a questão isso é da uma ideia brasileira, né? Porque se você for para a Europa, Sim, na verdade, pós-guerra todos aqueles você prédios refez, que né? você olha, por exemplo, em Berlim, Tudo né? refeito, 80% de Berlim foi tudo destruído na foi guerra, tudo né? destruído. E eles aproveitaram as mesmas pedras, Aí é que está a os diferença, mesmos projetos. né? Pois é. e Mas tudo eu mais. acho que é uma questão também de identidade, né? Só para a gente fechar essa questão do patrimônio, se me permite, eu acho que existe uma questão de identidade, né? Por exemplo, a gente está sempre na contramão, a gente vai abrindo largas avenidas e viadutos quando o mundo já está retroagindo, né? A gente viu Lisboa agora anunciando uma malha, o aumento da malha cicloviária de bicicletas. Então, investimento com o governo está dando dinheiro para quem compra bicicleta. Ou seja, você compra a tua bicicleta, o governo te devolve 500 euros na tua compra de bicicleta. Quer dizer, o primeiro, assim, a Europa está na frente e a gente vai na contramão sempre para depois caminhar da pior forma possível. Isso eu estou falando não é para a gente seguir a Europa. Eu digo assim, eu acho que a gente tem um problema de identidade. A gente está sempre meio perdido e tem dificuldade de se reconhecer, de valorizar o que é nosso e aí fica meio perdido. Eu acho que a questão patrimonial sofre com isso também, né? Como é o nome do cara que foi candidato contra o Bolsonaro? Desculpa, me deu um branco agora. Fernando Haddad. Fernando Haddad fez o maior projeto Pois é, foi De ciclovia, linchado, de né? ciclovia da Foi América linchado Latina. Foi publicamente. linchado. Um projeto. A Colômbia tem um modelo de ciclovias fantástico, Foi fabuloso. e eu ia novidade. falar- Conheci, estive Tem lá. até escada Elogiado. rolante nas favelas. Cara, você Medellín, chega... Eu Medellín. andei em Medellín, uma cidade que era tomada pelo tráfico. Eu fui visitar a biblioteca em cima do morro lá, em Medellín. E não é só Medellín. Você chega uma cidade, Manizales, que é um eixo produtor de café ainda hoje, que até ultrapassou o Brasil na questão da qualidade, tudo, enfim. O café pois é. colombiano sempre O café foi colombiano respeitado. É espetacular. Sempre foi. Espetacular. Aí o que acontece? Você sai da rodoviária, você acabou de chegar da rodoviária, tem um teleférico que te leva para o centro da cidade. É um absurdo. Você chegou na rodoviária, tem um teleférico. Você entra no teleféricozinho com a tua bolsa, tu vai sair lá no centro da cidade. Eu estou falando de Colômbia, falando de Manizales, que é uma cidade que nem é a capital Bogotá, por exemplo, né? Então, assim, e eu acho que a Colômbia, em outro quesito também, a questão da educação. A gente vira, eu falei de Europa, estou falando de América Latina, porque a gente vira as costas para a América como se o Brasil fosse autossuficiente e superior em tudo, assim, somos o melhor. Então, aí você vê o nível colombiano de leitura, você conversa com um garoto colombiano e ele quer saber, ele quer bossa nova, ele quer livro, esse autor aqui, Gilberto Freire, o que você poderia me falar sobre o Gilberto Freire? Ele vai ali te sugar, né? Eu quero... E a gente está muito distante disso, não é que eles sejam melhores e a gente pior, mas eu acho que a gente precisa virar mais, né, para nós mesmos primeiro e para vários referenciais positivos no mundo. A gente tem uma coisa de São Paulo, de concreto, uma paixão em reproduzir São Paulo, que eu nem sei se é um bom exemplo arquitetônico, de patrimônio e tudo. E a gente perde a nossa identidade, as nossas características. Eu sinto falta disso. Né? Só para encerrar, Claro. Eu tenho uma filha arquiteta lá em São Paulo. Ela me disse que outro dia São Paulo recebeu a visita, Felipe, eu não vou me lembrar o nome, de um dos arquitetos vivos mais respeitados do mundo. Ele ficou horrorizado de ter trechos em São Paulo que só existem prédios comerciais, que não existe sequer um restaurante, que você tem que sair dessa área e ir em outra para almoçar. A mesma coisa que ele condenou é essa história de prédio essencialmente comercial, essencialmente residencial, que é uma tendência, hoje em dia, é de você ter tudo no mesmo lugar. É como a ideia de Brasília, né? Cada quarteirão tem um supermercado, uma farmácia, um pequeno centro Cada uma comercial, cidade. para você Pra se viver movimentar no teu menos. espaço, Mas olha, aí
eu estou do lado de um professor de história, eu sou apenas um jornalista, mas eu gosto muito de ler sobre algumas coisas. Eu também não vou me lembrar o nome do engenheiro, mas houve um engenheiro brasileiro, acho que até maranhense, que se formou nos Estados Unidos, isso no século XIX, na época de Ana Jansen, quando Ana Jansen ganhava dinheiro vendendo água em carroça aqui. O cara chegou e montou um sistema de água. Pasmem, a água era captada no rio Anil, lá embaixo, ou seja, era uma água própria para consumo. Ele colocou os canos, que eram umas manilhas acho que de cerâmica daquela época, né? Que vinha, me parece que até onde hoje é o Liceu, era por ali, né? O que Ana Jansen fez? Primeiro ela mandou envenenar a água. Aí botaram guardas lá na fonte, onde a água chegava para ser distribuída. Ela mandou os escravos, teve até homicídio. Os escravos dela mandou matar. O cara morreu, o cara desistiu, depois de muito sofrer, e foi implantar o sistema no Rio de Janeiro. Adivinha o que aconteceu? Prosperou no Rio de Janeiro. Aí a gente volta à questão. Qual é a diferença de Ana Jansen para Caema? Pouca. Veja só, nós temos só para terminar esse bloco, nós temos o nosso centro histórico com suas ruazinhas projetadas para carroças, né? Para cavalos. Tudo bem, devemos preservá-los, mas a gente enche de carro estacionado nas calçadas, em cima das pedras, como é o nome daquelas pedras lá? Diminuíram. Primeiro diminuíram, e é carro, né? Arrebentando tudo. Tá lá. A gente sabe que não funciona essa ruazinha estreita. Vamos bem aqui no bairro dos ricos aqui, Calhau, Renascença. O que fizeram? Projetaram uma rua um tico mais larga, mas aí o primeiro cara que constrói o muro, ele dá uma chegadinha de 40 centímetros para frente. Aí o vizinho olhou de égua, ele chegou 40 centímetros, aí chega a 80. Bem aqui perto da TV, nesse Renascença Antiga, ruas deixaram de ser ruas, são apenas becos. Lá no Coafuma, um sujeito construiu um prédio quase em cima da avenida. Foi embargado, já tinha 7 andares, acho que eu não sei quem demorou muito. Está lá o prédio, em cima da avenida. E nós continuamos tendo problemas de locomoção porque a gente não pensa o futuro, pensa o agora. Exatamente. E se lembra do código de postura que a cidade tinha? Você tem uma cidade do século XIX muito mais limpa, muito mais organizada nesse sentido. Que é um código de postura extremamente bom e respeitado. E isso se perdeu hoje, que é isso que você está falando, né? E outra coisa também que é o seguinte, quem é o invasor, né? Eu vejo assim, eu odeio o invasor, mas quem é o invasor? Você pensar ali na área nobre não é invasor. O invasor é só da área pobre. Quer dizer, ninguém respeita nada, né? Só que aí, claro, o pobre é retirado, o rico fica. Não tem código de postura, não tem o código de postura que já foi uma referência. Exatamente. E nesse sentido de invadir, fora dos bairros, dentro de uma grande avenida aqui de São Luís, um hospital particular gigantesco, invadiu grande parte da avenida e a avenida faz uma curva. Bem na frente desse hospital, porque ele simplesmente invadiu grande parte de uma das principais avenidas de São Luís. Tem Hospital São Domingos, esse mesmo. E o poder público que invade, você pega o sítio por isso mesmo. O sítio do Pindaí é um sítio certificado pelo IPHAN desde 1979, era um sítio de Sambaqui. Sim. Então, datações ali de milhares de anos. Aí o governo fez... O que ele fez há muito tempo? A estrada de São José Ribamar, ela passa por cima de vários sítios arqueológicos, inclusive o sítio do Pindaí tombado e certificado. Aí depois você tem condomínios, aí você tem construtor, mas o que em primeiro desrespeita? O poder público. Ele é o primeiro a destruir, por exemplo. Rosiana Sarney não fez lá no Vinhais Velho, que foi... Pronto, ali foi o segundo bairro de São Luís? Pois é, que era uma vila. O Vinhais era uma vila de Vinhais. Não fizeram qual é o nome daquele negócio lá? É a capela mais... A Via Expressa. Pois é. Né? Inclusive, eu até lembro de uma história que o Edinho Lobão, por incrível que pareça, né, conseguiu, na época, vender um terreno para o governo do estado e conseguiu ser indenizado por 100 milhões. Assim a imprensa relatava, né? Apareceu o terreno dele perto da Via Expressa, de repente, né? Certinho, que coisa, né, Geraldo? Olha o cartório aí, gente! Voltamos já para o terceiro bloco. De volta com os analistas. Hoje estamos discutindo as políticas públicas ou a ausência delas no nosso município de uma maneira muito ampla. Já fomos ao século XIX, já voltamos para o século XXI, fomos para o século XX.
Agora vamos falar de política, né? Fala, Felipe, eu sei que você está doido para Está falar. ávido para falar sobre Meu isso. Quais Deus os do seus céu. destaques do jogo, Felipe? Clodoaldo. Né? Vocês sabem que eu adoro as opiniões de Clodoaldo. Se Luiz Pedro tivesse aqui, ele ia fazer. Que catracada que o Lula deu no Flávio Dino. Que foi aquilo? Olha que eu venho dizendo. Primeiro, o Edivaldo já está convidado para ser secretário do governo, lá no governo do Flávio Dino. Segundo, cada dia cresce mais que o Edivaldo vai deixar o PDT. Ele não foi para a convenção, né? Não foi para a convenção. Depois você vai dizer para os nossos amigos qual foi a catracada, tá bom? Não, Porque a talvez eles não saibam. E a terceira agora, que é a catracada, que o senhor Lula foi ao Twitter dele informar, né, que está apoiando Rubem Júnior e provocando o governador, né? Tá lá, não é isso? Qual é a Clodoaldo? provocação? Dizendo que tá no Rio de Janeiro é fulana, né, que é Benedita, que é apoio do PCdoB com o PT. Isso. Ou seja, o Flávio é só governador, ele não é o presidente do PCdoB, né? E no final ele diz lá, e no Maranhão, lá em São Luís, estamos com o Rubem Júnior, mas antes já botou lá, provocou seu Flávio Dino. Ou seja, Eu não entendi qual é a provocação, Felipe. Acho que eu estou ficando burro. isso tu nunca vai ser na tua vida. Tu pode até ser um monte de coisa, mas burro tu nunca vai ser. É muito simples. Ele está chamando o Flávio Dino, que todo mundo sabe que não está gostando do que está acontecendo, que os padrinhos estão se colocando à frente dele, né? Os padrinhos dos candidatos, não é isso, Clodoaldo? E agora vem o presidente da República dizendo assim, eu já assumi que eu estou com o Rubem Júnior e o Flávio Dino. Quando é que vem? Só segundo turno? Nunca. Ou entra agora, meu amigo, ou vai perder espaço. Pena que aqui não tem aquele negócio que faz pi, 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 pi. E o que só você viu, Clodoaldo Correia? E complementando o que o Felipe começou a falar, porque vem justamente dessa questão de que o Flávio disse de que não ia apoiar ninguém no primeiro turno, são muitos aliados candidatos, mas o Lula disse não, o nosso candidato lá é o candidato que é do teu partido, o candidato Rubem Júnior, e que o meu partido está apoiando, colocando inclusive o vice do Rubem Júnior é do PT, o vereador Norato Fernandes, para colocar claro que, olha, PT e PCdoB estão juntos numa candidatura, esperando que o Flávio também coloque a cara na candidatura. E essa mensagem do Lula vem justamente no dia seguinte da entrevista da Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que falou sobre a possível candidatura do Flávio Dino a presidente da República e o possível apoio do PT, que a Gleisi disse, olha, a gente pode apoiar, mas é preciso mostrar que tem voto, mostrar que o candidato tem viabilidade, mostrar que tem condições. Se o Flávio Dino chegar em 2022 com condições, ela inclusive disse que o PT pode apoiar o Flávio Dino e por isso está mostrando essa dobradinha. No Rio de Janeiro, PT e PCdoB juntos e aqui em São Luís, PT e PCdoB juntos. E esperar se o Flávio Dino vai mesmo entrar e botar a cara na candidatura do Rubens. Não sei em que momento isso vai acontecer, isso pode realmente acontecer daqui para meados da campanha, meados do mês de outubro. Isso deve acontecer, eu acho que ainda não. O Flávio Dino ainda não vai botar a cara dele diretamente na campanha, mas vai chegar uma hora que isso vai acontecer ainda. Pois é, o que tem me chamado a atenção é como 2022 está presente em 2020 Sim. desde o primeiro dia. Eu lembro que no dia 1º de janeiro desse ano, a notícia que, assim, depois de meia-noite, que bombou já era o cenário presidencial de 2022, nem parecia que era ano municipal. Aí esse mês a gente viu com as convenções a discussão municipal muito forte, mas eu comecei a mapear a questão das candidaturas no interior e as alianças são muito interessantes. Você vê Josimar Maranhãozinho com os candidatos tentando demarcar território. Aí você vê, em nenhum município eu vi, por exemplo, o Podemos coligar, por exemplo, com o PCdoB. Mas você vai ver o Podemos com o PT, por exemplo. Você vai ver o PL com o PCdoB, do Josimar. Em vários locais tem esse diálogo. Então você tem, por exemplo, me chama a atenção, Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, ele fez um trânsito, não sei como ele conseguiu, em 3 dias, visitar vários municípios e marcar presença em várias convenções. Então, se o governo do Maranhão ele se dividiu, ele vai jogar secretários em várias convenções, quer dizer, o Rodrigo Lago vai para Araiós, vai para aquela região toda, ele foi separando todo mundo. O Otelino Neto ele conseguiu caminhar
em vários municípios e se fazer presente. Quer dizer, é como se você for vendo, você vai vendo pistas do desenho de 2022, ensaios muito fortes nessas, como vão sendo as coligações. Agora, me chamou a atenção uma, eu estou esperando até a resposta do Franco e do PSOL. Eu vi uma aliança do PSOL com o PP, num determinado município, que me chamou a atenção. O PSOL com coligação para prefeito, foi erro de digitação de quem fez lá, ou o PSOL, ele não negou e não confirmou até agora, né? O município é grande ou pequeno? Município pequeno, mas está lá. Eu vou já olhar aqui a... Tu me permite uma leitura? Por favor, por que favor. nós temos que incluir aqui, Clodoaldo e Geraldo. Seguinte, Otelino não está indo representar governo, não. Otelino está indo representar Otelino. Otelino, exatamente. Ou seja, todo mundo fala aqui, nós mesmos, nós falamos de Josimar, de Brandão, de Everton, de Flávio Dino. E o Otelino? Olha, eu quero dizer Exatamente, o seguinte, me chamou a atenção o Otelino, Ele tá nesse mesmo hoje, jogo. nessa eleição, o Otelino vai provar que ele é um dos caciques políticos do Maranhão. Se os candidatos estratégicos dele ganhar, entendeu? Todo mundo está achando que o Otelino está preocupado só com o município grande. Não, ele está comendo as beiradas. Na hora que todo mundo acordar, amigo, o Otelino vai sentar na mesa, junto com todos eles, e dizer assim, ou senador ou governador. E é interessante Escrevem isso. o que eu estou dizendo para E vocês. discreto, mas presente no interior. Foi, na análise do Estado do Maranhão, foi o que mais me chamou a atenção. Porque Josimar a gente já sabe, o Everton a gente já sabe, a gente está vendo esse desenho. Mas o Otelino fez um trabalho interessante. Só para reforçar, Cururupu, o nome do município, lá tem PSB, PDT, PMN, PTB, PP e PSOL. Quer dizer, se não foi erro de digitação, quer dizer, ou alguma coisa lá, mas é o único partido que o A pessoal... realidade local acaba exigindo isso. Não, eu digo assim, mas no município é raro você ver o pessoal coligar, ele geralmente não coliga com ninguém, né? Ele tem candidatura própria, mas essa me chamou a atenção, por exemplo. Eu né? me lembro muito do PT. Geraldo vai lembrar também disso. Os petistas não se misturavam. Lembra, Geraldo, né? Não se misturavam com ninguém. Antigamente, não. Eles eram a diferença. Eles olhavam para nós e eu ficava olhando e eu dizia assim, mas e aí? Vai ser só isso lá? Porque até hoje o PSTU e o PSOL, que eu admiro muito, todos eles, até porque são pessoas preparadíssimas, diga-se de passagem, o que tem de reunião de intelectuais, de professores, desses dois partidos é impressionante. Né? Não é um partido mesmo de eleitoral, para período eleitoral, não. É um partido de discussão, como era antigamente o PSB, como era antigamente o PCdoB, como era antigamente o PT. Só que o PSB e o PCdoB, né, não havia tanto radicalismo. Não, o PCdoB participou até do governo Sarney. Quem vai esquecer ninguém disso? esquece disso, né? E foi inteirinho. Sim, o PSB também. O Dutra Mas- de PT, né, era PT do Dutra e o PCdoB de Marcos Covari. Covari, Quem esquece secretário de Agricultura. Exatamente, Como é que Rosiane. pode uma coisa dessa? E o PV era Pedro Celestino. Mas não vou muito longe. Depois Já teve Macaxeira, aqui, né? Macaxeira Pronto. terminou de matar o PT. Né? O governador, PT nunca se recuperou. Foi Macaxeira ou foi Lula? Não, Macaxeira. Ah, não, tá. Mas quem é que se aproveitou? Quem é hoje conselheiro? Quem foi vice-governador? Fui eu? Foi alguém do PT? Pergunta se a turma do PT, não sendo aquela meia dúzia do Macaxeira, se gostam dele. Pergunta se ele se arrepende. Tá num cargo muito bom hoje em dia para se arrepender, né? Mas é Arrepende, curioso não. analisar Mas também esse- o peso de Lula nessas esse- eleições aqui também, né? Uma outra coisa que a gente É uma vai coisa que avaliar eu após a eleição, estou né? anotando, eu quero saber vai ser esse peso aí, viu? É uma coisa que me chama a atenção, assim. O Rubens está avaliar- apostando todas as fichas nisso, Pois é, né? a gente Ser o não candidato do sabe, Lula né? do Flávio. Vou voltar à leitura que fiz com o Rubens, quando fiz aquela nota, que fiz aquela entrevista com ele, né, que acabou se transformando em nota, deixou de ser uma entrevista, eu preferi pegar os trechos mais interessantes. Seguinte, me disse duas coisas. A tese que nós construímos aqui está corretíssima. Braide começa a cair e Rubens começa a subir. Fica quem? No meio? O Neto e o Duarte. E eles vão para a ponta. Segunda coisa,
Lula vem para a arrancada dele. Vem? Aí o que eles combinaram, claro que eu tentei de todo jeito saber, falei, só falou isso. Ele é capaz até de trazer os amigos dele do MDB, né? Que ele levou pro governo dele. Quem? Renato Duque, Cerveró. Quem? Porque o MDB tá com... o MDB tá com o Neto. Tá com o Neto. Então Lula não pode trazer os amigos dele do MDB. Estão com outro Ô candidato. língua! Ô língua! Será que quando o Lula tiver aqui, ele vai visitar Sarney? Como é que Olha, tu toda faz? vez que o Como é Lula vem no Maranhão, ele visita o Sarney. Mas claro, Sarney é um homem diferente para Lula, entendeu? Gente, eu vou lembrar uma coisa para vocês. Lula só ganhou a eleição porque o Sarney abriu a porta dos poderosos de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e dizendo que assinava embaixo e que o Lula não ia perseguir os bilionários do Brasil. Eu acho O Lema que conta a essa amizade... história. Eu acho que a amizade de Sarney e Lula começou quando Lula já era presidente, não? Que Sarney era presidente do Senado. Não, e... Sarney entra antes da coisa. Foi Sarney que abriu com Roberto Marinho, com os empresários de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. Ele com a chegou lá e Fiesp. disse: esse menino é bom! Marli, minha filha! Gente, muito obrigado pela colaboração maravilhosa de vocês mais uma vez. E eu vou encerrar o programa hoje do mesmo jeito que eu encerrei ontem. Quase igual. Ao contrário do que certas pessoas desse estúdio querem protagonizar, ontem um homem que estava em tratamento cardíaco quase precisou de uma cirurgia para recolocar o coração goela abaixo. O Moto foi para os pênaltis. Isso depois de um gol contra, depois de Negueba entrar e salvar o Moto. E nos pênaltis, haja coração. Mas o Moto está na final. E por que, meninos, que o Moto está na final? Porque o Moto merece estar na final. Porque o Moto é um time de guerreiros. E quem é o 13º guerreiro do Moto? O mais importante de todos é a torcida. É a torcida do Moto que faz a diferença. Parabéns a todos os motenses. Lamento pelo São José, mas futebol é assim mesmo. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. E a Bolívia que se cuide, Juninho Guará. Tamo lá. Porque vem pedrada por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Bobeira.